pessoal, beleza? Estamos juntos em nossa programação pelas nossas redes sociais da nossa Esportes Web, se inscrevendo, compartilhando, deixando aquele like maroto do vídeo e participando nos nossos vídeos, é claro, com a sua inscrição, com o seu like, ajuda demais o nosso crescimento do canal do YouTube, também nos acompanhando pelas nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram da nossa rádio web, também nos acompanhando no site rafasport.minharadio.fm, também pelo nosso aplicativo e também nos acompanhando nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, @RafaelCabralRádio. Entretenimento, esporte, música é com a gente mesmo. Vamos falar aqui de tudo que está acontecendo aí no mundo do entretenimento, na televisão, enfim, de tudo que vocês possam entender e principalmente tendo esses comentários com a gente, tá bom? Muito obrigado a todos pela companhia de sempre. Mas na última quarta-feira foi o dia do aniversário da cidade de Janeiro e também para relembrar um grande momento do rádio brasileiro que nos deixou há 15 anos, uma figura belíssima do rádio brasileiro e também da televisão brasileira, diga-se passagem. Estou falando de Haroldo de Andrade, essa figura fantástica do rádio brasileiro. Nasceu no dia 1º de maio, no ano de 1934, e começou a trabalhar como office boy. Depois ele foi fazendo como locutor de serviços de alto-falantes Iguaçu, e aí chamou muito mais a atenção das pessoas, com a sua boa voz, uma bela voz que tinha, e também com uma dicção mais clara. E além disso tudo, o que foi nessa situação de divisor de águas na vida do Haroldo de Andrade foi um detalhe que aconteceu com ele lá na Rádio Clube Paranaense, na antiga Rádio Clube Paranaense, em que um apresentador não foi, uma situação de problemas e tal, e aí o operador de áudio falou com ele sobre a seguinte forma que aconteceu: o Haroldo, não quer fazer o programa hoje não? E aí largou tudo, largou a vassoura, o balde, tudo, porque ele era faxineiro nessa época. Era faxineiro na época, E aí entrou no estúdio, abriu o microfone para ele e pá, no ar, Haroldo de Andrade. E aí o diretor se estranhou, o que está acontecendo, e aí estranhou o diferente da voz e ligou pro operador para falar pro diretor que era o Haroldo da faxina, que ele poderia tirar ele no ar. Mas não, deixa ele lá que está indo muito bem. E que o Haroldo de Andrade teve uma das coisas mais importantes da vida dele, que até também contou isso depois, alguns anos depois, quando o diretor da Rádio Clube Paranaense entrou no estúdio, e aí falou da seguinte forma: Haroldo, foi muito bem o que você fez no programa, o programa é teu. E afinal de contas, que surpresa, hein, Haroldo? E aí depois, anos depois, ele falou pro Haroldinho, que é filho dele, e falou da seguinte forma: surpresa para eles, menos para mim, porque eu estava me preparando à espera de uma oportunidade para eu trabalhar. E aí foi um divisor de águas na vida do Haroldo de Andrade, E que veio para o Rio de Janeiro nos anos 50, na Rádio Mauá, para fazer um programa chamado Musifone na época, chamado Musifone na época, o Musifone, que é o primeiro programa interativo do rádio, o programa chamado Musifone, na Rádio Mauá, e que ele apresentava quando você ligava para o Haroldo e tocava suas músicas favoritas no ar. E aí foi meteórico o sucesso do Haroldo de Andrade na época, que também chamava mais atenção para as rádios gigantes, por exemplo, rádios grandes, por exemplo, Tupi, Globo, Maig Veiga, Nacional e por aí vai. E em 61 foi contratado para a Rádio Globo do Rio de Janeiro para apresentar o programa Alvorada Carioca na época. Mas continuou fazendo o seu programa no Musifone na época, para apresentar o seu programa no Musifone ainda, à tarde. O Alvorada Carioca é de manhã. E depois ele trabalhou na Rádio Eldorado com o Roberto Muniz, com o programa Roberto Muniz, o Haroldo Muniz e a música na época. E depois ele trabalhou na TV Globo
no começo, nos primórdios da TV Globo, ele apresentava já alguns programas de televisão ao lado de grandes profissionais, né, como ele, o Jonas Carré, além também do Mário Luiz Barbato e o próprio Roberto Muniz. E aí, não só a TV Globo, aliás, ele trabalhou na televisão também, diga-se passagem, o Haroldo de Andrade, né? Por exemplo, ele trabalhou na Globo, Excelsior, Tupi e Bandeirantes, onde ele ficou durante muito tempo fazendo debates. E aí, na Rádio Globo, que ele ganhou um monte de prêmios também, diga-se passagem, ganhou um monte de prêmios. Por exemplo, o prêmio de microfone de ouro como melhor locutor, e em 77 ele ganhou um prêmio de melhor apresentador do 10º Fórum Internacional Radiofônico, e além também no mesmo ano de 77 foi eleito pela revista Billboard como uma maior personalidade no ar. E isso acabou gerando muitas coisas na vida do Haroldão, principalmente daquilo que ele fez pelo rádio e pela Rádio Globo, onde ficou durante os 40 anos, né? E principalmente o que acontecendo aí nessa história toda também, em que a gente vê que o Haroldo de Andrade fez pela Rádio Globo também. Teve a passagem dele pela Bandeirantes na época, de 82 a 83, ele voltou para a Rádio Globo. Mas dos grandes legados que ele deixa, né, que ele deixou, o Bom Dia, né, também falado e também escrito pelo Hélio Dias, né, na época, outro gênio no rádio, ele apresentando o Bom Dia. E de um fato curioso, antes de falar aqui dos debates, de um fato curioso da sua popularidade, em que ele tinha uma popularidade composta pelas donas de casa, os aposentados, motoristas de táxi e também os estudantes. E, por exemplo, uma delas, de uma ouvinte que passava toda semana na Rádio Globo, vestido de noiva, esperando para se casar com o Haroldo de Andrade, prontinha para se casar com o Haroldo de Andrade. E aí, é um fato verídico isso que eu estou falando para vocês. E esse é uma coisa de popularidade, né, do Haroldo de Andrade, que sempre absoluto líder de audiência na Rádio Globo durante 40 anos, e sempre tendo credibilidade e também um respeito com o ouvinte, né? Isso é muito importante. Mas também o seu grande legado para o rádio é os debates populares na época, nos anos 70, que no auge da ditadura militar na época, a censura lacrava TVs, jornais e rádios, impedindo a liberdade de expressão. E hoje, os debates populares copiados aí em várias emissões de rádio e televisão do Brasil, hoje em dia. Então, e isso representa o legado muito grande que o Haroldo deixou, né, de debater sobre os assuntos importantes, né, tendo especialistas, os advogados, psicólogos, os médicos e por aí afora. E por isso é uma das grandes marcas do Haroldo de Andrade, que foi os debates populares. E aí, depois que ele saiu da Rádio Globo, em 2002, né, depois que teve essa discussão, essa situação do Haroldo em 2002, deixando a Rádio Globo, e que foi construir sua própria rádio, a Haroldo de Andrade, né, a Rádio Haroldo de Andrade, em 2005, que até 2008 foi vendida para a Rádio Canção Nova, de cunho religioso, né, católico. E aí em 2008 ele nos deixou. Há 15 anos nos deixava o Haroldo de Andrade. E ainda também de uma época que o filho dele, Haroldinho, apresentava na Rádio Tupi dos Montes, que o pai dele apresentava o programa Haroldo de Andrade durante 10 anos, né, na Rádio Tupi do Rio de Janeiro, o programa dos mesmos moldes e também na apresentação do programa. Então, isso é uma coisa que, assim, lembranças muito grandes do Haroldo de Andrade. Sempre é uma das figuras muito importantes no rádio, e que esse vídeo, né, que possa ser repassada pelo Haroldinho para a família, né, porque o Haroldo de Andrade, o Haroldão, foi uma das maiores figuras do rádio brasileiro de todos os tempos, e que as gerações, que nas próximas gerações inclusive, possam almejar essa história do Haroldo de Andrade, porque
de muita gente que está chegando para o rádio. Tem muita gente que chega para o rádio inspirada pelo compromisso e também pela capacidade desse grande gênio da comunicação que é o Haroldo de Andrade. Isso é muito importante e que ele vai sempre será uma grande inspiração para todos que amam o rádio e que isso representa bastante. Então, mandando um grande abraço para o Haroldinho, para a família, e que esse vídeo chegue até a eles, porque e também nessa memória do rádio, né, que o Haroldão teve, né, para a história, e tem lá o busto do Haroldão lá na estação Metrô Glória, e uma forma de reconhecimento e de retribuição a tudo que ele defendeu nos microfones das cidades maravilhosas, o povo do Rio de Janeiro, inclusive, defendendo nos microfones, sempre ajudando o povo, a população carioca e grosseira, tá bom? Mandando um grande abraço pro Haroldinho, o Haroldo de Andrade Júnior, a todo o pessoal da família do Haroldão, a família dele, e também de todos os fãs do Haroldo de Andrade, né, o grande Haroldão, que principalmente sempre será marcada para a história. O tributo do rádio ao grande Haroldão, Haroldo de Andrade, tá bom? Gente, ficamos por aqui por mais um vídeo aí que está terminando. Gente, muito obrigado pela sua companhia de sempre, muito obrigado por estarem conosco. Se inscrevam, compartilhem os nossos vídeos, deixa aquele like no do vídeo para vocês conferirem mais vídeos aqui no nosso canal do YouTube, se inscrevendo, compartilhando, dando seu like, ajuda demais no crescimento do canal do YouTube e principalmente falando um pouco da história do rádio e também comentando aí as notícias do entretenimento, do esporte, enfim, tudo que vocês possam ouvir e também possam ver aí os nossos comentários aqui na nossa rádio web pelo YouTube, tá bom, pessoal? E não esquecendo de acompanhar a nossa programação através na rádio Esporte, rádio web, rafaesporteweb.minharadio.fm, também pelo nosso aplicativo e também acompanhando a nossa programação também pelo Facebook e no Instagram, @RafaelGabrielRádio, também nos acompanhando pela Esporte Web, pelo Facebook e no Instagram também na nossa rádio web. Tá bom, pessoal? Fique com Deus e até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau. Fique com Deus. Valeu, galera.